Sejam todos bem-vindos. Será dado início agora à apresentação do trabalho de conclusão de curso do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário Luterano de Santarém, cujo tema proposto é a estimativa de produção de energia elétrica com utilização do biogás proveniente da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário do Mapiri, na cidade de Santarém, Pará, para suprir consumo elétrico próprio. Os acadêmicos envolvidos no desenvolvimento dessa pesquisa foram Alexandre Lima Santos e Tiago Menezes do Rego. Como orientador, tivemos o professor, mestre engenheiro civil Sérgio Gouveia de Mello. Roteiro de apresentação: introdução, embasamento teórico, materiais e métodos, resultados e discussões, conclusões e recomendações para trabalhos futuros. Por último, referências. Introdução. O principal fator que ocasionou as crises energéticas da modernidade foi a centralização da matriz energética em somente uma tecnologia, não tendo grandes investimentos nos demais meios de geração. Isso é evidenciado, inclusive, na utilização de combustíveis fósseis para a maioria dos serviços que demandam no dia a dia das pessoas. Considerando as demandas por energia e os cuidados acerca do meio ambiente, o aproveitamento do biogás para a produção de energia elétrica é uma das alternativas bastante favorável, visto que este pode fazer o reaproveitamento de matéria orgânica que já é tida como lixo para a produção de energia elétrica ou energia térmica, como por exemplo. O presente estudo busca por estimar o potencial de produção de energia elétrica a partir do biogás proveniente da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário do Mapiri, localizado na cidade de Santarém, Pará, visando suprir seu consumo elétrico ou parte dele e analisar os custos de implementação de um sistema de conversão energética. Embasamento teórico: tratamento de esgoto sanitário. Para a costa é denominado esgoto sanitário quaisquer águas residuais de origem doméstica ou características similares. Medeiros e Paz ressaltam também que em sua composição o esgoto doméstico é 99,9% de água e 0,1% corresponde a sólidos orgânicos e inorgânicos. E em relação a esse 0,1%, faz-se necessário o seu tratamento. Para o tratamento do esgoto sanitário, tem que se levar em consideração 4 principais fatores, que é o tratamento preliminar, que é feita a retirada da matéria grosseira, o tratamento primário, que é feita a retirada do restante da matéria grosseira e um pouco da matéria orgânica que está na superfície, o secundário, que é retirada totalmente a matéria orgânica e também retirada totalmente a matéria biodegradável, e por último o terciário, que é feita a sua desinfecção. E o biogás. Costa diz que dá esse nome de biogás a combinação gasosa combustível decorrente da fermentação anaeróbia da matéria orgânica. O biogás pode ser originado tanto de substâncias sólidas quanto de líquidas de origem industrial, urbana ou rural. Histórico do biogás no Brasil. Segundo o Reis de 2020, a descoberta do biogás ocorre com a identificação da existência de uma substância inflamável desconhecida em áreas de pântano, que levaria à decomposição da matéria orgânica. Essa conquista ocorreu pelas mãos do cientista Thomas Shirley no ano de 1667. Após um século do ocorrido, identificou-se pelo físico italiano Alessandro Volta que essa substância inflamável era metano, CH4. No Brasil, o presidente João Figueiredo assinou o decreto número 87.079 em 2 de abril de 1972, do PME, que descreve ações dirigidas à conservação de energia e à substituição dos derivados de petróleo, onde o biogás é citado como alternativa a racionalizar a utilização da energia, obtendo a diminuição do consumo dos insumos energéticos, com a intenção de substituir progressivamente os derivados de petróleo por combustíveis alternativos nacionais. Já em relação à formação do biogás, existem vários sistemas de digestões conhecidos, porém, os 2 principais tipos de digestores são os contínuos e descontínuos, nos quais o que diferencia um do outro é que no sistema contínuo há a presença de água e no sistema descontínuo
não há presença de água. A figura 2, ela exemplifica o processo de digestão anaeróbia de forma esquemática. Caracterização do biogás. Costa também diz que o biogás é composto por alguns gases, os quais deles são metano, CH4, que tem uma porcentagem de 50 a 90% do volume do biogás, o gás carbono, CO2, que varia entre 10 a 50% do volume, e também é composto por uma pequena parcela de outros gases, que variam entre 1 a 5%, os quais são hidrogênio, H2, que varia de 0 a 1% do seu volume, gás sulfídrico, H2S, que varia de 0 a 3% do seu volume, oxigênio mais nitrogênio, que varia de 0 a 1% do seu volume. Sobre a conversão energética do biogás, sabe-se que ele pode ser utilizado de diferentes maneiras após sua geração. São elas nos campos da produção de energia térmica, mecânica ou luminosa, sendo o aproveitamento de energia mecânica o foco deste trabalho, além disso também a mecânica ser a mais utilizada. A transformação da energia química em energia mecânica ocorre através dos ciclos dos equipamentos de conversão, de diversos equipamentos, inclusive. De acordo com Guerra, em 2014, os motores de ciclo Otto são bastante aplicados aos atuais projetos de conversão. Ainda sobre a tecnologia de conversão energética, sobre os motores de combustão interna, pode-se listá-los em dois tipos, os de ciclo Otto e os de ciclo diesel, onde as diferenças se dão em o ciclo Otto ter seu funcionamento a partir do princípio de centelha, onde após a admissão do combustível dentro do pistão, ocorre o acionamento de uma vela que assim ocasiona a combustão do combustível dentro do pistão, e assim ocorrem os ciclos de movimento constantes até o desejado. Já o de ciclo diesel, como pode ver na figura 4, é bastante semelhante, com a única diferença de que esse não funciona com o princípio de centelha, ele não possui vela. A combustão é ocorrida dentro do pistão simplesmente com a compressão do combustível dentro do pistão, e acontece a explosão e assim os ciclos de movimento constante. As demais tecnologias de conversão energética do biogás, além dos motores de combustão interna, são as turbinas a gás, microturbinas, turbinas a vapor, motor Stirling e a cogeração. Kering, em 2014, ainda relaciona os principais tipos de conversão energética utilizados e faz uma relação de comparação entre eles, comparando a sua eficiência elétrica, a eficiência de cogeração e as emissões de gases, além de mostrar as suas potências conhecidas, as suas variações de potência. A purificação do biogás, com o intuito de otimizar os processos de combustão, a utilização do biogás faz-se necessária. Na figura 5, está esquematizado o funcionamento do processo de purificação do biogás, onde primeiro é feita a compressão do biogás e logo após isso é feita uma troca de calor entre o biogás e água, onde o biogás é resfriado e a água é esquentada, posso assim dizer, e após isso é feita a remoção de toda a umidade do biogás, levando ele por último a um reservatório final para que se faça a sua utilização desejada. Já os materiais e métodos utilizados na pesquisa, a caracterização da ET, a pesquisa foi realizada sobre a estação de tratamento de esgoto do Mapiri, localizada na cidade de Santarém, Pará, no bairro do Mapiri, na rua 3 de junho, número 13. Os dados acerca da geração de biogás e metano utilizados nas análises foram retiradas do Manual Técnico DEBOX da própria estação de tratamento de esgoto, disponibilizado pelo assessor técnico segundo da CEMIFA de Santarém, engenheiro civil Sérgio Gouveia de Mello. Estimativa de geração de metano e de energia produzida a partir do metano. De acordo com o manual, é previsto 1.450 metros cúbicos de biogás por dia. A concentração de metano é cerca de 72% desse próprio valor, que totaliza aproximadamente 1.050 metros cúbicos por dia. E para ser encontrado o valor mensal da vazão do metano,
foi multiplicado por um período de 30 dias. O software utilizado para a estimativa da produção de energia a partir do metano foi o biogás, geração e uso energético efluentes 1.0, que foi produzido pelo governo de São Paulo com parceria com outras empresas. Esse programa ele busca auxiliar as pessoas que querem fazer algum aproveitamento do biogás. Ele faz tanto os cálculos de estimativa de produção do biogás, dependendo de qual seja o negócio, aterro sanitário, estação de tratamento de esgoto, até mesmo com animais das mais diferentes espécies. E, além disso, ele também faz o cálculo dos custos que são levados à implantação dos métodos de conversão energética, seja aproveitamento elétrico ou do gás puramente usado. Escolha da tecnologia de conversão energética. Para fazer essa escolha, foi necessário levar em consideração alguns critérios. São eles: a não existência da expectativa de aplicar a cogeração no projeto, visto que essa poderia torná-lo muito oneroso. Dispor de equipamentos com fácil manutenção. Isso foi determinado como critério, visto que às vezes na região pode ser complicado achar alguém que possa fazer a manutenção de um equipamento mais complexo. Por último, o equipamento deveria fazer parte das possibilidades dadas pelo software. O software ele lista alguns equipamentos de conversão energética e para isso o equipamento escolhido ele estava listado entre eles. Análise dos custos de implementação. Para fazer inicialmente a análise dos custos de implementação, foi necessário fazer uma conversão dos valores sugeridos pelo programa. Ele dá uma série de equipamentos de maquinário e de serviços para poder fazer a análise do custo de implementação. No entanto, esses valores eles consideram o ano de criação do programa, 2006, ou seja, são valores que podem ser tidos como defasados. Nesse sentido, foi aplicada uma conversão utilizando a calculadora do cidadão disponibilizada no site do Banco Central. Essa calculadora pega uma diferença de anos, você escolhe o período e ela vai lhe dar os valores mais aproximados atuais, de acordo com algum índice que você vai escolher na calculadora. A obtenção do consumo elétrico mensal da ET, do Mapiri e da tarifa da concessionária foi obtida da seguinte forma. O valor do consumo elétrico mensal da ET foi obtido com o auxílio do assessor técnico segundo da Seminfra de Santarém, o engenheiro civil Sérgio Gouveia de Mello, e a tarifa da concessionária foi obtida no site da concessionária Equatorial Energia, que é a vigente na região. A análise de retorno do investimento foi feita baseado no relatório gerado pelo software Biogás Efluentes 1.0 em comparação com os valores estimados de consumo, de gasto com energia, com eletricidade da própria ET, com os valores que a gente obteve. E finalmente, para poder validar se o valor dado pelo software estava dentro do valor de mercado, foi entrado em contato com um fabricante nacional para saber se o valor estava de acordo com o normal, o esperado. Dados e discussões. Os dados inseridos no programa Biogás 1.0. Na tabela 2, podemos ver os principais dados lançados no software Biogás 1.0. O nome da unidade, endereço e cidade que já foram ditos anteriormente, o período de projeto, que foi de 10 anos, que varia do ano atual de 2021 a 2031, a vazão de metano mensal, que foi retirada do Manual Técnico de Box da Estação de Tratamento de Esgoto Mapiri, que ele disponibiliza uma vazão diária de 1.050 metros cúbicos por dia e foi multiplicado por um período de 30 dias para encontrar sua vazão mensal. Também outros dados são disponibilizados pelo próprio software Biogás 1.0, que são a linha de base de queima, que é 90%, a energia elétrica evitada, 0,278282, a eficiência da queima do biogás, 95%, a eficiência elétrica do grupo gerador, 33%. O consumo elétrico mensal da própria ET, que é 17.288 kWh, e também outros dados em relação à potência elétrica do motor e à capacidade do gasômetro. A estimativa da energia elétrica disponível foi feita através
da vazão mensal do metano, que deu 432 mil kW, como mostrado no gráfico 1, que mostra a vazão mensal do metano durante o período de projeto. Sobre os custos totais e retorno do investimento, inicialmente, após a conversão na calculadora, foi obtido os seguintes valores para os serviços e equipamentos do sistema de conversão. São eles o tratamento, que para atualizados os valores ficaram de R$ 0,02 por metro cúbico de biogás tratado, de metano tratado, perdão. E para isso no filtro coalescente, na retirada de H2S, que é a siloxina, e na retirada do CO2, que é o gás carbônico. Para o compressor, para uma vazão em metro cúbico por hora, foi obtido um valor de R$ 1.140. Para o gasômetro, um valor de R$ 200 por metro cúbico considerados. No transporte, por metro linear, foram considerados R$ 570, e para o queimador, um valor de R$ 22.750 por unidade de queimador. Como os fatores da escolha de conversão apontaram para o grupo gerador Otto Nacional, foi obtido também o valor dele atualizado, que foi de R$ 2.275 por quilowatt instalado. Custos totais e retorno do investimento. Na tabela 7, podemos ver o custo totais para o período de 10 anos, que é o período de projeto, dos equipamentos e serviços, que teve um investimento total de R$ 706.391. E na tabela 8, valores para análise de retorno do investimento, que foi feito da seguinte maneira: foi utilizado a eletricidade consumida pela própria ET mensalmente, que é 17.288 multiplicado pelo valor da taxa da concessionária, encontrando assim o custo de eletricidade pago para a concessionária pela ET, que é de R$ 13.242,09. E também foi utilizada a eletricidade gerada pelo biogás, considerando o que foi encontrado com o auxílio do programa Biogás 1.0, que foi de 89.100 kWh por mês. O valor gerado pela produção de eletricidade através do biogás, que foi esse valor encontrado de biogás gerado pelo software multiplicado pela taxa da concessionária, que foi encontrado no valor de R$ 68.247,93. A eletricidade excedente mensal, que foi a diminuição do valor da eletricidade gerada pelo biogás menos a eletricidade consumida mensalmente pela ET do Mapiri. Encontramos um valor de 71.812 kWh. E o valor excedente, que foi a multiplicação desse valor mensal excedente vezes a taxa da concessionária, que foi R$ 55.005,84, é o valor que encontramos excedente e que é lucro mensal da estação de tratamento de esgoto. E esse valor, utilizamos ele dividindo 706.391, que é o valor total do investimento, por R$ 55.005,84, que é o valor excedente mensal, encontramos um período de retorno do projeto de aproximadamente 13 meses. Ainda sobre os custos totais e retorno do investimento, foi necessário validar se os valores dados pelo programa estavam de acordo com os valores de mercado. Para isso, entrou-se em contrato com a empresa Enermac, que fabrica motores específicos para grupos geradores específicos para o aproveitamento do biogás na produção de energia elétrica, e eles nos forneceram uma tabela que dá o valor por potência instalada de usina. Essa tabela varia de 20 kW a 75 kW de usina, no caso da potência instalada. E fazendo uma média dos valores dados na tabela, obteve-se um valor em reais por quilowatt-hora por quilowatt instalado de R$ 6.631,20. Esse valor, se subtraído do valor encontrado pelo custo encontrado no investimento dado pelo software Biogás, que foi de R$ 5.232,53, não é visto como um valor muito com uma grande diferença, visto que o
O software Biogás 1.0 considerou uma potência de 135 kW, enquanto que a tabela dada pela Enermac ia somente de 20 a 75 kWh e tinha uma diminuição no valor progressivo. Quanto maior a potência instalada, menor o valor de aquisição das usinas de produção de conversão energética. Nesse sentido, obtém-se a conclusão de que realmente estava dentro do valor de mercado o valor obtido pelo software. Conclusões e recomendações para trabalhos futuros. Primeiro, a ET do Mapiri apresenta potencial de geração elétrica a partir do seu biogás suficiente para suprir a sua demanda energética por 100, inclusive em 100%, na verdade. Inclusive, ela supre muito mais que 100%, tendo um excedente de 71.812 kWh, que pode ser utilizado de diversas maneiras, seja para a venda de volta, a negociação com a concessionária ou aplicação em outros setores do bairro ou da ET mesmo para ampliações futuras. O período de retorno do investimento, como já citado antes, foi de aproximadamente 13 meses, mais especificamente sendo 12 meses, 25 dias, 4 horas e 48 minutos. O projeto é, então, tido como economicamente viável. Ele pode ser considerado sustentável ainda se a energia excedente fosse aplicada a projetos sociais, por exemplo, e ela já faz um aproveitamento, já é benéfico ao meio ambiente, visto que faz um aproveitamento de uma matéria, de algo que seria uma energia que seria perdida, e assim ela se enquadra nos 3 pilares, que é ambiental, social e sustentável. E econômico. Obrigado, Thiago. Sobre as recomendações para trabalhos futuros, tem-se as seguintes: análise do potencial de geração de biogás a partir da ET do Mapiri e averiguar sua qualidade, visto que os potenciais de geração de biogás utilizados nessa pesquisa foram obtidos através do manual técnico, podendo assim não estar completamente coerente com o realmente gerado na ET. E, além disso, uma análise de viabilidade de diferentes tipos de tecnologia de conversão do biogás, visto que foi utilizado um motor de combustão interna de ciclo Otto, enquanto que ele só teve um aproveitamento, projetado um aproveitamento de 36% da energia realmente produzida, do potencial de energia produzido pelo biogás da ET. Ou seja, se fosse aplicado alguns outros métodos, algumas outras técnicas de conversão, poderia ser que esse valor, essa porcentagem acabasse subindo, como por exemplo a aplicação de cogeração, que poderia subir talvez o dobro da potência aproveitada atualmente. Essas são as nossas referências. Obrigado. Obrigado.